Comissão Histórica, a Comissão do Memorial do Ministério Público, irá entrevistar o ilustre procurador já aposentado, Antônio Edvin Cacuri, que figura que, aliás, tive a honra de conhecer quando era promotor substituto na comarca, na seção judiciária da Apucarana. Era até então aquela comarca, lembro-me bem, a gente apelidava, brincava com o Conselho Inferior do Ministério Público, porque lá moravam 9 promotores. Então nada melhor e mais feliz do que ser substituto numa cidade em que moravam 9 promotores titulares das comarcas, das redondezas. Então a gente tinha professores, e um desses professores foi justamente também, além de Rui Pinto, Antônio Cacuri. E essa comissão histórica, então, composta pelo ilustre procurador Rui Cavalim Pinto, pela historiadora Maria Eunice Rodrigues da Silva, pelo nosso presidente da associação, Jair Cirino dos Santos, e pelo ilustre promotor Marco Antônio Teixeira, veio proceder a essa entrevista com um dos grandes e ilustres membros da nossa instituição. E para resgatar a nossa história, para deixar isso registrado, é que nós queremos, então, fazer algumas perguntas e entrevistá-lo. Tudo bem. Passamos, então, para o nosso presidente da associação, Dr. Jair, para fazer a primeira... Doutor Cacuri, eu gostaria de saber o ano de ingresso seu no Ministério Público, a banca, a composição da banca do concurso e quem era, na época, o Procurador-Geral de Justiça. Difícil de responder essa pergunta. O ano em que eu entrei, eu lembro perfeitamente, 1959. Eu assumi exatamente no dia 30 de dezembro de 59. Agora, a banca... Não. A banca do concurso? Um dos componentes era o Dr. Arcoverde. Otacílio Arcoverde. O procurador-geral... Era provavelmente o João Cid. Eu não me lembro. O João Cid ou Ari Florencio? Não me lembro, sinceramente. Que ano foi? 59. Porque houve algumas vezes em que o procurador-geral não era da carreira. Houve uns, não sei se um ou mais casos. Eu não me lembro nessa ocasião. Não era o Alcides Munhoz? Não. Procurador-geral. O João Cid foi procurador em 56 até, não sei se 58, 59. Mas depois ele foi substituído pelo Ari Florencio. Eu não sei se na circunstância não sei. Eu acho que foi exatamente esse. Florencio ou Antônio Chabu? Não. Aí tem o esquema. Eu acho que foi... 49 ou 59? 59. Ah, é que o João Cid já tinha sido procurador até 58. Era o João Chabu ou Antônio Chabu? Chabu, João. É, ou o Ari Florencio ou o Antônio Chabu Biscaia. Então eu acho que era É o advogado, que já é o advogado. Eu acho que era o Biscay, não tenho certeza, mas acho que era. E a primeira comarca? Bem, eu fui nomeado para a seção judiciária de Jacarezinho, mas, verificando que estava a vaga também a seção judiciária de Arapongas, eu pedi a remoção e meu pedido foi aceito. Então eu fui a Jacarezinho, assumi, eu estava em férias, porque eu assumi exatamente no dia 30 de dezembro, né? Começavam as férias. Então, eu fiz o pedido de remoção para a seção judiciária de Arapongas, esse pedido foi aceito, de tal modo que depois eu comecei a exercer nesta seção de Arapongas, e foi onde eu fiquei durante quase 4 anos, porque realmente houve possibilidade de promoção para a primeira entrância, como se dizia naquele tempo, né? Mas eu não quis, porque eu morava em Apucarana, e é tal história, naquele tempo a gente podia advogar, e eu tinha então muitas coisas, então eu fui protelando essa possibilidade de assumir uma promotoria, uma comarca, e transferir meu domicílio, minha residência. Se bem que nesses 3 anos e meio, 4 anos, uma boa parte eu
durante uma boa parte desse período, eu respondi pela comarca de Arapongas. Um bom tempo, que era, nessa ocasião, o titular era o Ulisses Montanha Teixeira, e parece que o Ulisses foi designado para Apucarana. Então, mas sem deixar de ser titular de Arapongas. Nessa ocasião, eu acho que foi durante uns 2 anos eu estive assumindo Arapongas. No exercício da advocacia, folgou muito no período. Antes de ingressar no Ministério Público? Durante? Ah, não. Não, aí é que está o negócio. Aí que está uma coisa curiosa. Eu entrei achando que ia fazer um altíssimo negócio, pensando mais na advocacia. Não, na verdade, na advocacia. Quer dizer, depois de ingressar no Ministério Público, naturalmente, fui me apegando, fui tomando amor pela carreira e fui deixando a advocacia num plano totalmente secundário, de tal modo que advogava muito pouco, quase nada. E depois veio a proibição em 68, se não me engano. De modo que houve depois logo depois que eu ingressei, logo imediatamente depois que eu ingressei, já houve um grande amor pela carreira, sinceramente. Sem dúvida alguma. E a advocacia passou a segundo plano, totalmente. Eu esqueci de fazer a referência na hora a ilustre secretária Eliana Albercento, que hoje está aí cinegrafista. Prestando serviço. Não, ela é funcionária da nossa, justamente fazendo a secretaria desse memorial. Ela que imortaliza a tua memória física. A pergunta? Eu gostaria de fazer uma espécie de uma avaliação, sabendo que o colega, por exemplo, veio de São Paulo como advogado. Iniciou-se como advogado e teve em Apucarana uma atividade ampla da advocacia. E fez a sua escolha depois pelo Ministério Público, no Paraná. E se fixou no Paraná. Mas era um advogado de São Paulo, com grande experiência, que veio e se instalou em Apucarana, como eu sei, e tinha uma advocacia ativa, e optou por Apucarana, pelo Paraná, e optou pelo Ministério Público. Agora, eu queria fazer uma avaliação, que o colega contribuísse para uma avaliação entre a sua visão do Ministério Público naquele tempo, naqueles idos tempos dos primeiros tempos de sua atividade. Se pudesse fazer uma avaliação desse Ministério Público, como vê hoje esse tipo de atividade, partindo inclusive desse amor que a atividade foi despertando no colega com o tempo, pensando na advocacia, mas depois pondo de lado a advocacia e realmente abraçando a causa do Ministério Público. Se pudesse fazer uma avaliação de como vê hoje o Ministério Público, como via naquele tempo, para nós termos uma figura histórica, né, da instituição desse período. Parece que naquele tempo as competências do Ministério Público eram muito mais limitadas. Bom, o Estado, de 40 anos para cá, o Estado é outro, o Brasil é outro, o mundo é outro, de 40 anos. Quando eu vim para o Paraná, 43 anos atrás, exatamente em 53, que me fixei em Apucarana, não havia nada de asfalto, não havia um palmo de asfalto de São Paulo a Apucarana, a não ser um pedacinho entre São Paulo e Sorocaba, um pedacinho entre Ourinhos e Piraju e mais um pedacinho aqui entre Aricanduva e Apucarana. Só. Então, parece que aquele tempo se situa, quando eu olho para trás, parece que ele se situa na pré-história. Bom, as comarcas eram enormes, enormíssimas, né? Geralmente uma vara. Por exemplo, quando eu estive em Moarama, de 66 a 70, o Moarama abrangia 5 ou 6 municípios. Imagine, uma imensidão. E até uma vara, um promotor. Quando eu vim para cá para Paraná, em 53,
Bom, Apucarana era uma cidade. Todas as cidades aqui eram cidades sem asfalto nenhum, a não ser Londrina, alguma coisinha. Então, o Ministério, bom, como eu diria, bom, um promotor público, como hoje, um promotor de justiça, tinha, vamos dizer, na comunidade um grande destaque, como o juiz, como, né, o prefeito, tinha um grande destaque. Agora, tinha um trabalho brutal. Toda a vida eu trabalhei muito, e aliás eu gostava, nunca, sem querer me autopromover, nunca reclamei de quantidade de serviço. Mas a gente trabalhava muito, era muito serviço. Né? Por exemplo, uma vara, em todo lugar havia uma vara só. Quando eu fui para o Moarama, em 66, imagina, de 66 a 70, havia, só depois, as tantas, acho que lá para 68, por aí, que criaram mais uma, ficou 2 varas. Por exemplo, aqui em Londrina, eu me lembro que em 61 eu era promotor substituto, eu vim substituir aqui uma ocasião, acho que o Rui Cunha e mais não sei se um promotor ou 2, durante 2 meses. Mas se não me engano eram 4 varas. Se não me engano eram 4 varas, 2 civis e 2 criminais, se não me engano. E, então, bom, a sua pergunta é embaraçosa, não sei como responder. Realmente não sei como. Nós estamos fazendo um tipo de avaliação assim, eu estou tentando a ver, evolução dessa instituição. Como você vê hoje essa instituição? Isso, hein? Como você vê hoje a instituição? Em comparação com aquele tempo. Naquele tempo as injunções de natureza política sofreu? Nunca sofreu uma intervenção política? Nunca. Uma abordagem política? Não, abordagem sim, alguma coisa, mas uma pressão. Uma escolha, um preenchimento de cargo. Até o ingresso do Ministério Público foi por um concurso ou foi por Concurso. interino? Por concurso. Ué, como eu. Não, pois é, mas muitos já iniciaram como interinos e tal. Muitos Hoje o promotor iniciaram. liga no telefone, liga o computador, liga direto com a procuradoria, com Eu- o tribunal. O promotor hoje, naquele tempo, era um homem sozinho, É, não é? Ah, sim. não tinha ninguém, era ele e sua biblioteca. Ele é sua Toda a biblioteca. vida usei máquina de escrever minha, papel meu, material meu, livro, claro. Quantas vezes eu fui sair daqui de algum lugar, E fui a Curitiba, fui a São Paulo comprar livro para dar um parecer, hein? a remuneração, O comparação. salário era bem modesto, a remuneração. O vencimento era bem modesto. Né? Para ter um carro, para ter o acesso a um automóvel, posse de um carro. Era bem modesto, sem dúvida. É. E o papel do promotor hoje na sociedade também, que tem um papel jurídico e social. Eu digo, porque o Ministério Público havia aquela função, inclusive na área trabalhista, né? A função jurídica mais. Né? Mas havia também social, mas hoje ele tem um papel. Exatamente, eu gostava muito. Eu confesso que gostava muito desse aspecto de atendimento ao público, principalmente os trabalhadores, questões de família. Eu sempre acho que tive muita afinidade com esse tipo de serviço. Penso eu, talvez pela minha própria formação, sei lá, minha própria natureza, e porque no Serviço Social da Indústria, onde eu trabalhei em São Paulo, no começo eu era estudante de Direito ainda, e trabalhei no Serviço Jurídico do SESI de São Paulo, e a filosofia do SESI era essa, era de atender as pessoas hipossuficientes, que trabalhavam na indústria, e também, mas sempre, em qualquer tipo de conflito, sempre procurar resolver conciliatoriamente. Então, trabalhadores, etc., a gente atendia e sempre procurava acertar na base do acordo. E eu, então, no Ministério Público, eu sempre atendi muita gente. Em um Moarama, eu atendia uma média de 30, 40 pessoas por dia. Eu atendia, sempre. Eu me lembro de que uma vez o corregedor esteve lá, que era o Edi Santos Ribas, e falou: Cacuri, eu acho que, eu era sozinho lá, eu acho que você perde muito tempo atendendo pessoas e tal, etc. E eu me lembro perfeitamente de que respondi a ele: Edi, olha, quer que eu lhe diga uma coisa? Eu acho que o serviço mais importante que eu faço aqui é esse. Eu acho que é o serviço mais importante que eu faço. Porque eu atendia 30, 40 pessoas por dia, milhares de pessoas eu atendia, milhares e milhares. E o serviço eu fazia, ué. De vez em quando, sei lá, podia falhar uma audiência, uma coisa ou outra e tal.
Mas eu trabalhava nos processos, à noite em casa, sábado, domingo e pronto. Procurava manter o serviço em dia. Então, É que o Ministério Público era uma espécie de válvula social, eu carava também. quer que eu lhe diga uma coisa? Difícil talvez de acreditar. Eu aqui em Londrina fiquei, logo que eu vim para cá em 75, eu vim para a vara criminal. E o procurador de então, acho que era o Maranhão, acho que era o Maranhão, Tem como, para não conferir. ou logo depois. Eu fiquei no crime aqui uma temporada, né? Aí, às tantas, o Maranhão me pediu para ajudar o promotor da vara de família, que era o Benjamin Marcos do Rego Monteiro. E depois o Benjamin resolveu ir para Curitiba. E eu assumi a vara E a família? de família, que depois se desdobrou em duas. E eu fiquei com a primeira. E atravessei mais de 10 anos, nunca saí da vara da família. Eu podia ir para uma vara civil e tal. Quando criaram essas outras promotorias mais fotogênicas, né? Patrimônio público, etc. e tal. Eu poderia optar e tal, mas eu preferi por uma razão incrível. Eu garanto que é incrível. Eu tinha pena de deixar de atender as pessoas. Que eu sempre tinha. Sobretudo as mulheres, então. Naturalmente, eu tinha, em média, Sem nenhuma alusão. eu tinha em média 3, 4 estagiários e nós atendíamos diariamente 10, 15, 20 pessoas. E agora eu não sei se as pessoas continuam sendo atendidas. E naquele tempo fora daqui, né? Depende. Não, mas mesmo. Uma disposição No outro própria paradinho ou lá no outro? Não. Era aqui no centro, no prédio próprio. Depois fomos para lá, no prédio onde é atualmente. Agora, uma ocasião eu estava ameaçado de destruição, de acontecer alguma coisa na sua estrutura. Então, foi feita a mudança. Nós mudamos lá para o edifício Monções, ficamos acho que 6 meses. Enquanto isso, eles fizeram os trabalhos de reforço e tal, aí nós voltamos. No prédio do fórum, é? Não, no prédio do fórum atual. Ele sofreu uma ameaça? Uma ameaça de algum desmoronamento, alguma coisa assim. Doutor Cacuri, eu quero apenas dar um testemunho. Eu iniciei a minha advocacia aqui em Londrina, quando o doutor Cacuri era promotor de uma das varas de família. Eu lembro que eu tinha uma atuação no escritório e se discutia uma causa onde as duas partes estavam evidentemente representadas e o Ministério Público funcionava ali como curador. E o que nos chamou a atenção exatamente foi o parecer magnífico lançado pelo Dr. Cacuri na oportunidade e que incomodou as partes porque não era normal de se esperar um parecer mais aprofundado numa causa em que o Ministério Público funcionava ali meramente como curador. Então, desde lá vem a minha admiração ao Dr. Cacuri. Eu queria lhe dizer o seguinte, Cacuri, o senhor vivenciou praticamente 2 ministérios públicos. Um Ministério Público em que o Procurador-Geral de Justiça era nomeado de livre nomeação do governador do Estado, também livre demissão, né, sem as garantias, etc. Né? E também participou do Ministério Público em que o seu representante, o seu chefe, é eleito pela categoria, é verdade, que é nomeado pelo governador, mas eleito dentro de propostas que são votadas por essa categoria. Como é que é esses 2 ministérios públicos, o primeiro e o segundo? Que tipo de evolução o senhor percebeu? Se eu queria que fizesse uma análise a esse processo. Não. Eu diria que essa eleição do procurador atende a uma inspiração democrática, mas eu acho que é mais do que democrática. Eu acho que isso não é mais do que democracia. Na minha opinião, é democratismo. É democratismo. Eu acho, sinceramente, talvez eu seja taxado, se eu falar isso, falando isso, eu posso ser taxado de retrógrado, ou de sei lá o quê, bom, algo assim. Mas eu acho que não descarto, não censuro a eleição do
procurador-geral, mas eu penso que o Ministério Público da segunda instância deveria ter um peso maior. Não sei se tem, eu nem sei como é que é, não me lembro. O voto é igual? É. É igual? É pela classe toda, mas... Numericamente, tem gente que não acha tem um que deve ser peso? pelo colégio. Não tem. Eu penso que o do colégio, eu penso que os procuradores deviam ter um peso maior na eleição. Penso sinceramente nisso. Se não só os procuradores, Colégio. uma de duas, ou só o colégio dos procuradores, ou então o colégio dos procuradores e uma participação da primeira instância, como é que se diria? Da primeira instância. Do Ministério da Entrada. Instância. Do restante do Ministério Público, seria ou um peso menor, ou um número menor de Às votantes. vezes eles cogitam da exclusão daqueles que estão em estágio probatório, porque tem aqueles 2 anos de estágio probatório do promotor que ingressa no Ministério Público e fica 2 anos. Né? Também, alguns, na sua opinião, também excluem esse grupo. Também. Eu diria que os promotores... Outros ficam só com o colégio. Eu diria que, eu acho que diria uma de duas, ou só o colégio, ou o colégio e os demais com um peso menor, ou com um número menor. Sei lá. Ou eles escolhessem entre si os votantes, como é que é? Os eleitores, Os eleitores, tipo da eleição indireta. Alguma coisa assim. Que por representação eles possam decidir. Primeira instância. Eu não aceito isso. Como eu não aceito a eleição de reitor, com os alunos e funcionários tendo o mesmo peso, eu não aceito isso. Na minha cabeça não entra isso. E parece que não tem dado certo no Brasil de São Paulo. Quer dizer, fizeram isso, parece que não. Quer dizer, não a escolha de um procurador-geral, assim como a escolha de um reitor, parece que fica a preocupação de qualidade fica um pouco prejudicada por esse aspecto eleitoral, né? Me parece. Com a pergunta da ilustre Maria Eunice. Doutor, eu gostaria, assim, que o senhor nos desse a sua visão do novo papel do Ministério Público após 88. O Ministério Público agora, a partir de 88, teve as suas funções aumentadas, não é? Alargadas bastante, de modo que ele se tornou quase um quarto poder, sem falar no aspecto da vitaliciedade, né? E ele agora desfruta, digamos, de um destaque, parece que maior na sociedade, exatamente porque ele pode fazer determinadas coisas, né? Essas ações civis, etc. Pelas áreas em que ele está atuando, defesa do patrimônio público, da cidadania, essas coisas. Consumidor. Como? Consumidor. Consumidor. Garantias constitucionais. Então ele está num destaque muito grande, ele está desfrutando de um destaque muito grande. E isso tem até, bom, isso tem vantagens, tem até, às vezes, tem desvantagens, porque pode dar um pouco pode despertar um pouco de estrelismo, né? Porque fica muito em exposição na imprensa, na mídia. É aquilo que você está falando, o trabalho que o promotor fazia, aquele trabalho anônimo, diário, de atendimento do povo, e o povo, todo o povo ocorria lá, a banca do promotor no fórum. E hoje o promotor vista e propõe ações e tal. Entre esse trabalho que o promotor, aquele trabalho anônimo que você falava, o trabalho diário de atendimento de 30 pessoas, família, o pobre, tudo isso, né? Em comparação com o trabalho que hoje, e não aparecia tanto. Não. Eu não tinha essa divulgação na imprensa. E hoje, nunca deu uma entrevista, nunca deu uma entrevista. e hoje não, hoje ocupa a página da tive. imprensa nacional, na atividade do Ministério Público. Realmente eu nunca procurei, entende? Aparecer. Realmente nunca. Fazia o meu serviço porque eu fazia porque gostava. Eu achava que era minha obrigação e também porque gostava.
E o Procurador-Geral proibia, teve até diz que tem um expediente que o Procurador-Geral não proibido os promotores da entrevista sem o assentimento prévio lá da Procuradoria-Geral. É isso não. Doutor Marco Antônio. Eu ia lhe fazer uma outra pergunta, mas vou começar pelo mesmo assunto que vem aqui já desde o Jair, do Dr. Rui para a Maria Eunice, que é a história de 1988, né? Eu acho que todos nós aqui assistimos o fenômeno que foi a Constituição de 88 e o que ela representou para todos nós profissionalmente. Eu penso que até 88 o Ministério Público viveu a sua puberdade. A partir de 88 o Ministério Público entra na idade adulta, é a idade da florescência do Ministério Público. Mas o que se vê a partir de 88, pelo menos esse é o meu ponto de vista, é que o Ministério Público expande-se enormemente para a área civil, né? Que aliás eu vejo que a área da sua predileção, pelo menos, a julgar pelos livros aqui dessa biblioteca, né? Expande-se enormemente. E expande-se também, dentro da área civil, para a tutela dos interesses difusos, coletivos, individuais, etc. Interesses de massa, de grupo. Então, o que eu queria lhe perguntar é o seguinte: o senhor acha que o futuro do Ministério Público é, dentro da área civil, crescer muito por aí e, atendendo interesses de massa, aos poucos sepultar a figura da velha, do promotor, que não atende os conflitos de massa, mas sim os conflitos individuais, como era no passado, do marido com a mulher, da dívida, né? Quilografar, aqueles conflitos individuais. O senhor acha que o caminho, o senhor prevê que a gente vá por essa estrada no futuro? Seria muito bom se eu pudesse. se eu tivesse aqui uma bola de cristal, viu? Mas realmente, eu não sei, nós estamos numa situação de numerosíssimos, de muitos conflitos, de muitas alterações, de muitas modificações. Mas também de consciência jurídica, de cidadania que se fala muito. Eu não sei. Mas se fosse por aí, o senhor acha que seria um bom caminho? A própria justiça, penso, a própria não, o Ministério Público é parte da justiça, né? Então, a justiça, a impressão que a gente tem é de que a justiça vai ter que sofrer alterações, sob pena de necessitar de um corpo de juízes e promotores muito grande, porque o aumento da população, né? O aumento da população é muito rápido, é muito grande. O número dos problemas, dos conflitos, parece que está sempre aumentando. Então, eu tenho a impressão de que devem ser descobertas fórmulas diferentes, talvez, de composição de conflitos mais, de forma mais particular, através das próprias partes interessadas, com árbitros, etc. Então, realmente é difícil de prever os desdobramentos da situação atual no campo da justiça. Eu não sei, claro, não sei dizer que será melhor ou não tenho a menor ideia. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Estava vendo aqui uma biblioteca muito rica, né? Associada a outra sala que também é uma biblioteca, né? E lá tem trabalhista, agrário, penal, processo penal. E aqui mais parte civil, né? Trabalhista, agrário, penal, processo penal. E tem a revista Lex inteirinha desde o início, desde 37, quando foi, desde o seu início, inteirinha. E a revista dos tribunais também. Que está inteiro? Só faltam alguns volumes, uns 40 volumes antigos. Ah, os antigos. Dos mais antigos. E mais algumas outras revistas. Né?
Mas então, quer dizer, de fato, a parte penal e trabalhista e rural é lá, né? Mas E previdência. eu recordo que a primeira referência que eu tive a seu respeito na carreira, e foi uma referência que se manteve até hoje, era a produção jurídica que o senhor tinha, né? Pois é. Só meus parecerezinhos. Pois é, mas houve artigos publicados. Ainda agora, recentemente, consultei o artigo do trabalho teu Pois é. sobre O senhor era uma pessoa, o interesse público. até onde eu me lembro, portanto, afeita a escrever. O processo de criação literária, ainda que na área jurídica, era uma coisa que era perfeitamente familiar ao senhor. Eu queria lhe perguntar o seguinte: como é que é o seu processo de escrita, de criação de um trabalho jurídico? É 10% de inspiração e 90% de transpiração? Ou o contrário? Ou a coisa vai automático? Como é que funciona o seu processo num artigo que o senhor escreve? Uma revista, por exemplo, que já foi o caso. Que foi muito mais inspiração, foi mais transpiração, pesquisa, aquela coisa toda. Como é que funciona o processo de criação? Um pouco mais de transpiração do que inspiração, né? Tem um tema, aí eu começo a procurar, a coligir material. Eu começo a coligir material. Depois faço um esquema, porque o primeiro... aí eu procuro elaborar um esquema. Né? Um esquema, quer dizer, uma sinopse, um sumário. Essa sinopse vem antes do início do trabalho. E depois vai ser, a gente vai fazendo um boneco. E vai lendo, né? Faz a sinopse, vai lendo. Vai lendo e vai aperfeiçoando a sinopse até chegar à forma definitiva. E o ato de escrever o trabalho jurídico lhe dá prazer psicologicamente? Muito prazer. É uma coisa que sacia? Muito. Ou é uma coisa que angustia? Não, Tem escritores, muito. por exemplo, que escrevem para se livrar de uma angústia, às vezes especial. Não, eu trabalho, eu sinto, eu procuro pôr no papel aquilo que me parece que eu devo escrever. Mas escrever é tão difícil, como diz o Bilac, na sua profissão de fé. Essa profissão de fé, no livro que inicia o livro de poesia do Bilac, ele diz: porque escrever tanta perícia, tanta requer, que ofício tal nem a notícia de outro qualquer. Escrever é muito difícil, eu acho. Porque é a arte mais difícil. Porque qualquer coisa pode ser dita de 1000 maneiras diferentes. Então a gente tem que escolher aquela que seria uma maneira feliz de dizer o que a gente quer dizer. É aquela angústia criadora que a gente diz. A angústia deve ser alimentada, mas essa angústia é criadora. Essa que não se produz sem angústia. Mas a angústia é positiva, criadora. Isso É um estado que é um trabalho, de espírito, né? é um desafio que a gente... Mas que dá prazer. Dá trabalho, mas é um trabalho que dá prazer. Só mais uma pergunta antes de devolver aqui para o Dr. Carlos. Alguns vultos no Ministério Público, por alguma razão, lhe despertaram alguma admiração. O senhor lembra? Olha, bom, logo que eu entrei no Ministério Público, eu conheci um promotor que eu admirei muito. Por coincidência, ontem eu estava fazendo um trabalho, eu estava procurando fotografias e tal, e eu achei esta aqui. Aristeu Santos Rivas. Aristeu foi um grande promotor. Ele era professor, foi promotor de júri, tinha voz, ele era quase afônico. Ele era bem rouco, bem rouco. Foi ser promotor de júri. Professor aqui da universidade, professor de direito penal, muitos anos. Promotor do júri. Promotor do júri e professor muitos anos. Professor de direito penal. Porque ele tinha paixão pelo estudo, por tudo. Você fazia eu como principiante, muitas vezes eu falava, tal coisa assim, tirar dúvidas com ele. Ele dava uma aula, ele já tinha uma postura de professor. Passa de novo. Dava como que uma aula. Uma figura. Ele era muito estudioso, competente, grande promotor. Que teve a oportunidade de conviver com ele, né? Sim. Ele era promotor no tempo que eu fui substituto, 3 anos e meio, mas um pouco mais de 3 anos e meio. Em Londrina? Ele era promotor aqui de Rolândia e eu o substituía uma vez ou duas. Então eu já procurei conhecer, Esse fizemos docente amizade. aqui, quem é? Ele era chefe da maçonaria também. Esse cara eu não sei quem é esse aqui, viu? Eu não lembro.
Não é Rui Barbosa? Não, Não. Não é não. Não sei Esse é o seu tempo do Aristeu, que ainda está com jeito de boas, velho. Só se você vai contar que tempo já é Bom. mais velho de todas. Bom, agora você me fala. Só Quem se for o pai você dele. que me perguntou? De vulto do Ministério Público? Bom, então temos o Aristeu, que eu acho que foi um grande promotor. Outro, Eros Gradovski, o que foi procurador, Ah, você não tinha visto. Chesnot também, grande figura. Antes do Ari Chesnot. Florencio. Ari Florencio. Ari Florencio. Tem 2 livros, não, um livro do Ari Florencio. Mandado de segurança. Antes, o professor Alcides Munhoz. Alcides Munhoz Neto. Quem mais? E aqui em Londrina, digo, por exemplo, eu vejo falar do Santa Rita, Eu não tive não teve convívio com ele. convívio, contato. Eu tive muito contato com o Ari. Ari Pisato. O Ari Pisato Ferreira. Assim, muito boa pessoa. Muito. Uma boa pessoa. Rui Cunha. Não teve o maior convívio com ele. Um pouco, né? Ele teve muito destaque aqui. Ele teve muito destaque. Ele teve, sim. Principalmente, assim, no meio social, né? Roda, Ele apareceu muito, deputado. ele era político. Quem mais que teve aqui? Tinha um velhinho que eu via falar muito dele. Silveira Santos. Silveira Santos. Ah, é de Conheceu? Maringá, né? Antônio Silveira Santos. Não sei, Morreu em Maringá. Conviveu com ele? Não. Não teve convívio. Os mais antigos eu conheci quando eu estive aqui em 61, substituindo, acho que o Rui Cunha. Então aí que eu conheci. O Silveira Santos, mas não tive contato. Né? Silveira Santos, o Rui Cunha eu conhecia. Assim. E o Ari Pisato, com quem eu tinha mais amizade. E ali foi promotor aqui muitos e muitos anos. Foi. Acho que quando o Cacuri veio pra cá, já tinham saído daqui. Veio pra cá em que ano? Irmão? Agora, quando eu vim para cá mesmo, 75. Faz 21 anos agora. É. Faz 21 anos agora. O Rui O Rui já estava. O Rui Cunha já era aposentado. Já. O Rui se aposentou em 63. Pois é. Ele já estava fora do Ministério Público. Esse o Santa Rita morreu. Me diga uma coisa, uma pergunta agora. Você não sei se lembra, não se lembra do Santa Rita? Então, não Muito adianta. vagamente. Parece-me que o Santa Rita morreu. Consta isso, que teve um infarto, né? Sentiu-se ter um infarto. E os rapazes passando, e a juventude é sempre bondosa, caridosa e solidária. E levaram a Santa Rita para o hospital, e aí nesse hospital dizia quem é que vai se responsabilizar pela doença. Quem vai? E o Santa Rita era milionário, era um homem solteiro. Então, e naquela coisa de quem vai ser responsável, até que um rapaz disse, olha, eu posso até me responsabilizar, mas acho que esse senhor aí é o promotor que eu vi lá no fórum. Deve ser um juiz ou promotor. E aí é que foram atender, mas aí naquela espera, o Santa Rita teria falecido ali na espera da discussão entre quem se responsabilizaria pelo doente. Quer dizer, uma missão de socorro assim, brutal, né? Quase caracterizada. Mas isso contava. Mas eu acho que quando veio pra cá ele já tinha até falecido. Ou não? O Santa Rita já, né? Acho que já. Já, né? A gente fica Eu vim vendo pra perto cá do em sul. 75. Fiquei na É que nem a história do Rui. Me diga uma coisa, agora fazendo uma pergunta. Fez alguns júris, alguns deve ter feito vários Memoráveis. júris na sua vida? Dezenas. Dezenas. Mas aonde? Bem, eu fiz júri em Arapongas, fiz em Astorga, fiz em Colorado, fiz em Jaguapitã, fiz em Mandaguari, fiz em Foz do Iguaçu, fiz até um ou dois em Curitiba, fiz em Moarama, fiz em Toledo, Foz do Iguaçu, Toledo, fiz em Moarama, onde eu acho que eu fiz mais de Moarama, porque havia
4 ou 5 por mês, né? 4 ou 5 por mês. E eu fui promotor do júri muito tempo lá. Até que criaram uma nova vara, aí apareceu lá o Orlando Maurício Guerra e assumiu a vara do júri, a promotoria do júri. É possível que Fiz Acaba em- havia fiz rodízio? em- fiz em Londrina? Fiz em Bandeirantes bastante e fiz aqui em Londrina também bastante júri. tem alguma coisa pitoresca para contar em algum caso desse? Lembra-se de algum? Que não seja júri, porque Pode dizer outra coisa também. Porque eu vi um jornalista que escreveu aqui um livro, Os Grandes Processos que Abalaram Londrina. É, E esse jornalista então reuniu uma série de casos curiosos e de grande repercussão. Principalmente que Londrina parece que tem uma fama também, se puder, uma fama que não sei porque diz que é uma cidade que absolve com muita facilidade. Não sei se é verdade isso. Talvez. Que absolve Que é. a tendência com o corpo de jurado, que é uma tendência favorável. aqui é o seguinte, Bom, quando eu vim para cá em 75, eu fiquei 1 ano ou 2 na segunda vara criminal, que tinha competência para o júri também. Era ocupada pelo doutor Augusto Massareto. E depois esteve, se não me engano, nessa vara do júri, o Jardim, e depois o doutor deliberador. E o doutor deliberador ficou uns 15 anos até mais, na vara do júri. E o doutor deliberador, ele tinha, talvez por formação, por formação dele, ele tinha uma tendênciazinha de procurar ajudar a defesa. Tinha essa tendência. Tanto que era todos os promotores reclamavam, porque, é claro, uma mãozinha do juiz às vezes é decisiva, né? No júri. Então, a tarefa do promotor aqui foi muito dificultada durante anos e anos e anos, 15 anos, graças a esse aspecto O juiz, a participação para o juiz é muito importante. Né? esse aspecto da personalidade do doutor deliberador, que eu acho que ele era impulsionado por, sei lá por que razões, ajudar um pouco a defesa. Teve um juiz do interior que havia muita absolvição lá em Faxinal, e o Ministério Público começou a se queixar que havia muitas sucessivas absolvições, queixou o juiz mandou reunir todos os jurados, passou uma descompostura, que precisa acabar com esse negócio de absolvição aqui nessa cidade, nessa comarca. Precisamos fazer justiça aqui, condenar os criminosos, que devem ter que ir para a cadeia. Dali para frente, começaram a condenar o maior número. Então, Maior. o juiz, O papel do juiz, é claro. Pesa. Então, esse fato aconteceu, viu? Então, essa fama de absolver muito, eu acho que até em parte pode o Massareto, evitar. será que o Massareto também não era uma pessoa com essa uma- Não, o Massareto era imparcial. Absolutamente imparcial. Uma figura humana extraordinária, o Massareto, viu? Ele não era um homem assim de grande estudo e tal, mas muito bom senso, viu? Uma honestidade a qualquer prova. postura bonita de juiz? Fantástica. Uma das figuras humanas que eu mais admirei na vida. Olha, tá aí um Daqui, registro importante. doutor Augusto Massareto. Tá Que é um doente, homem tá que- doente, com mal de Alzheimer. Ah, é? Tá Mora aposentado, aqui em Londrina? Mora aqui em Londrina. Agora o Ratman também era uma pessoa muito generosa. Não, mas também o Ratman era amigo, aquela coisa É um sujeito diferente. diferente daí. Mas o Massareto é um grande homem, viu? Grande homem. Eu sempre vi, referência sempre Que vi. idade tem o Massareto? O Massareto deve ter. Ele sempre dizia assim, Cacuri, não se aposente, porque eu quero alguém mais velho que eu aqui. Minha vida deve ter um pouquinho mais. Deve ter uns 68, 69. Entende? Mas já está aposentado? Tá por causa de doença. Ah, por causa da doença. Se aposentou já faz uns 5 anos. E daí você é mais velho que o Massareto? Só fazer o quê? É. Só- Anotou alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma Só para acrescentar, então, só em matéria de juiz, porque eu trabalhei com alguns juízes que eu achei extraordinários, viu? O Massareto foi o penúltimo. O último que eu admirei muito foi o Fleury. O Fleury Esteves Fernandes. E antes desses eu trabalhei com 2 que eu admirei muito, viu? E admiro até hoje. Gosto muito deles e admiro como juízes, professores como juízes. Tá aqui ou tá em casa? Livro? Não, porque ele tem um livro. Ele tem um Ele tem um livro. Ai, meu Deus. Foi juiz aqui em que ano? Não, aqui não.
trabalhamos juntos em Colorado. Aí, É desembargador hoje? é de Está nativo, vamos ver. Bom, antes dele, não, depois Não é dele. o Cláudio. Não, não. Cláudio tem Depois uma dele. perseguição. Não, eu digo porque assim, qualidades como juiz, qualidades totais como juiz. De competência, de escrever muito bem, sabe? Sentenças muito bem feitas. Justo. Então, um deles, Sidney Dietrich Zappa. Sidney Dietrich Zappa, é. E antes dele, que trabalhou comigo em Colorado. Né? Ele que é autor do livro. Então era Código de Processo Civil, jurisprudência. Sim, aquele magrinho, bem magrinho. Magrinho, eu tenho fotografia dele aqui. Aqui, bem magrinho, parece uma pessoa muito frágil até. Ah, meu Deus. Muito fechado, muito quietão. Eu tenho várias fotografias dele porque Ah, tem até Nós- um livro nós sobre saímos. jurisprudência anotada. nós saímos muito. Jurisprudência anotada. Ah, tem um aqui também que eu estava esquecendo. Peraí. Tá aqui, como é que chama? Tem um livro sobre jurisprudência anotada. De Gil Tratatel. Gil Tratatel. Gil Tratatel. E tem um outro grande juiz, grande personalidade, Que é isso? que eu conheci, ó, nós lá em Colorado, ó. Ah, aqui também, Colorado. Outro grande foi este aqui, ó. Este aqui. Luiz Renato Pedroso. Ah, é. Luiz Renato Pedroso. Grande juiz, grande. Olha aqui, ó. O Ari Pisato aqui no meio. Essas fotografias aí, naturalmente está oferecendo. Olha o Ari Pisato aí no meio. Quem é que está aqui na ponta? É o Assir Quadro, um que era juiz. É, Assir Quadro, esse né? foi- E esse da ponta não é o Pedroso, não? É o Luiz Renato Pedroso. Esse da ponta aqui? É. Renato é uma beleza mesmo. Meu, O Renato sempre foi um grande juiz. Mas eu quero mostrar uma coisa curiosa. Mas é pena que esses homens às vezes saem desiludidos, Você desencantados vê da que coisa carreira. curiosa? Houve uma exposição aqui em Londrina, em 65, e eu estava morando ainda em Apucarana. Então eu vim aqui, você escreveu, 65, em abril, eu acho que morava em Apucarana e era promotor em Mandaguari, acho que sim. Como Mandaguari é pertinho, então eu ia voltar. Então eu vim aqui à exposição e teria umas fotografias do presidente da República, que era militar. E eu aqui a 2 metros dele eu tirei. Hoje não dá para fazer isso perto do presidente da República. Funcionar. Do presidente militar, eu tirei a fotografia dele a 2, 3 Olha, metros. puxa, a máquina já estava Ah, lá. o Castelo Branco Castelo Branco. se aproximar tanto, né? E eu, assim, quase que Ele veio gostava. aqui a Londrina. É. E o Ney Braga. Ele foi pertinho deles. E aqui, ó, esse aqui foi nessa exposição, ó, foi nesse chapéu dia. eu conheci, Eu encontrei o Moreno. Luiz Renato e o Ari Pisato e esses 3 aí. Era um fazendeiro lá, tinha uma mulher. Ele é estrangeiro, né? Quem? Esse do chapéu É o grande aqui. holandês? Não era holandês, ele era. Não era austríaco, é por ali, não sei se era romeno. Ele tinha uma fazenda em Apucarana e uma mulher muito bonita. Quem era esse? Esse Essa chapéu outra grande. imagem. Tá fazendo uma mulher bonita. O que você quer mais? Uma fazenda e uma mulher bonita. Eu não estou lembrado desse cara aqui. E daí ele morreu num desastre automóvel, ele e a mulher. Eles morreram em Ponta Grossa, É. naquela passagem. Com aquele desvio de Ponta Grossa, ele morreu ali. Não, esse eu conheci porque quando eu fui apresentado por ele lá em Apucarana, ele era fazendeiro. Né? Deixa eu fazer uma Vamos indagação, passar outra vez a palavra ao uma nosso indagação do presidente. Vou tomar mais uma água ali. Eu me apresentaram como advogado e ele Doutor Kakuri falou, tem- advogado na minha terra, um operário na minha terra Só um ganha minuto. mais do que um advogado aqui na terra de vocês. Tá me escolhendo no primeiro ato. Mas o doutor Kakuri tem uma história muito bonita também no magistério. Ele é professor É? da Universidade Estadual de Londrina. Quero saber se ainda continua, foi titular da cadeira, como é que é essa história? Bem, eu fui professor por acidente, porque realmente eu nunca desejei isso. Interessante, né? Muita gente quer, eu nunca desejei isso. Então, quando eu morava ainda em Bandeirantes, um dia a Universidade de Londrina estava acabando de se formar, de se constituir, né? Em 1970, com aquelas. Juntou aqueles cursos
aqueles cursos isolados e tal, formaram, né? Criaram a Universidade de Londrina. Aí eles tinham que regimentar professores a troca de caixa. Então abriram um concurso de títulos, só de títulos para professores, para apressar, né? E eu morando lá em Bandeirantes, falei, puxa vida, aí tá aí, eu vou me candidatar, mas não porque eu queira ser professor, eu vou me candidatar para enriquecer o meu currículo. Eu vou me candidatar, né, a professor. Aí eu escolhi direito administrativo. E um dia eu estava lá em Bandeirantes, me telefone da secretaria da universidade, professor Kakuri, as aulas começam segunda-feira. Eu quase desmaiei. Eu não tinha ideia de ser professor. Queria só enriquecer o meu currículo. Bom, então aí eu dei aula 1 ano e meio, 2 anos. Morava ali em Bandeirantes. Aí saí. Quando eu voltei para Bandeirantes, aí quando eu vim para cá como titular, né, da promotor de Londrina. Isso quando? Que foi em 75. Eu tinha muito serviço. Muito, claro, éramos acho que 4 ou 5 promotores. Pensou em 1975, aqui 4 ou 5 promotores. O serviço era demais, então nem me passava pela cabeça ser professor, claro. Então, e passou o tempo. Aí, um belo dia, eu me lembro bem que o doutor... Miro Ferraz. Não. Miro Morenito. O Nelly. Lopes Casal. O Nelly Lopes Casal um dia chegou, me convidou. Olha, estou precisando de professor aí e tal. Falei, olha, eu agradeço muita honraria, mas não posso, eu tenho muito serviço, não dá. Muito obrigado. Passados uns tempos, um ano ou 2, o Miro Morenito, olha, é o seguinte, desdobrou uma turma aí, direito constitucional, chinais, e estamos lá em dificuldade, você não quer dar essas aulinhas? Tá bom, vai. Aí eu já havia dito antes, para mim mesmo e para pessoas da intimidade o seguinte, puxa vida, tanta gente desejando ser professor na universidade e eu recusei um convite. Se me convidarem outra vez, eu não vou recusar não, nem que seja para dar aula de direito romano. Porque, poxa, né, é muita honraria a pessoa convidar a gente assim, sem concurso, sem nada, né? Porque eu tinha feito um simples concurso de títulos. E aconteceu que o Miro, então, a certa ocasião, falou, olha, desdobrou uma turma de direito constitucional e precisamos de alguém lá. Tudo bem, eu vou lá. Comecei a dar essas aulinhas de direito constitucional. No semestre seguinte, um promotor, não sei se foi o Newton Búcio, alguém foi para Curitiba, um monte de aula de direito penal. Como é? Tá bom, vai, vamos. Penal também? Penal. Aí fiquei dando penal uns 2, 3 anos. Aí, ou mais até. Depois eu fui ficando e depois falei, bom, já que eu estou dando aula, então vamos ver se a gente aprende. Eu fiz uma pós-graduação lá na PUC de São Paulo, fiz todos os créditos, não cheguei a fazer a monografia, né? Mas fiz todos os créditos, em todos eles havia trabalhos semestrais e tal, então aproveitei bastante e tal, acho que foi muito profícuo, muito ilustrativo para mim. Esse vínculo continua com a Universidade de Londrina? Não. Quer dizer, eu achava que, pelo menos, eu fazendo pós-graduação, eu tinha condições de aprender um pouco mais e de dar cada vez aulas um pouco melhores. Então foi assim que eu fiquei até, quer dizer, que eu fiquei de 79 mais ou menos até 90, 91, tem 13 anos. Aí eu saí. Eu pedi pedi demissão, que era uma entidade de natureza privada, né? Depois foi transformada em autarquia. Era uma fundação, mas Oi. Ô, Kakuri, o senhor trabalhou quantos anos no Ministério? 31 anos. E faz quanto tempo o senhor se aposentou? 5 anos. Esses, Quase 5. Pois é, esses quase 5. 4. Como é que é o afastamento? Doloroso? É uma coisa que não pesou? Como é que é o processo depois de 35 anos
de vida, né? Intensa, profissional. Olha, Você se afasta, como é que fica o dia, o day olha, after? se a pessoa não tiver muito, plena consciência, se a pessoa não se preparar para se aposentar, a pessoa sofre um baque que perde até o rumo na vida. Ah, tá. Tá certo. Porque a diferença é muito grande. Aliás, quando eu trabalhava em São Paulo, 40, 50 anos atrás, eu trabalhava com um advogado, um grande advogado. E ele sempre me contava a seguinte história. Que ele tinha muita amizade com um desembargador lá, e que uma vez ele perguntou, desembargador, por que o senhor não se aposenta? O desembargador já tinha lá seus 60 anos, 65. Desembargador, por que o senhor não se aposenta? Então o desembargador respondeu, porque cresce grama na frente da casa. Sabe? Então, eu sempre tive isso, eu sempre tive isso bem presente na minha cabeça. E eu sabia que o dia que eu me aposentasse, as coisas não seriam iguais. E não são mesmo, não são. Aliás, eu tive também uma noção disso, um indício disso, como professor. Há alunos que no semestre seguinte, porque eu peguei o tempo de matérias semestrais, né? De crédito, sistema de créditos. Há alunos que, quando deixam de ser professores, já não conhecem mais o professor. Há alunos que, terminada a matéria, já não conhecem mais o professor. Então... E como que se explica isso? Como se explica? Porque isso é próprio da natureza humana, né? De procurar as pessoas, É um relacionamento por interesse? enquanto precisa das pessoas. A hora que a pessoa não pode ter mais nenhuma utilidade, ela deixa de ter interesse. Ela é posta de lado. E não é mais. Social. A aposentadoria implica num processo Aposentadoria, olha, eu conheço aqui em Londrina um advogado que era professor da universidade, e ele sofreu um baque tão grande que ele ficou doente, ele ficou praticamente inutilizado, viu? Por causa. Eu analiso. Só psicológico. Choque psicológico. Eu analiso sob essa ótica, viu? Não, ele é posto de parte. Ele é desclassificado, socialmente desclassificado. O aposentado é posto de lado, é uma outra categoria. Mas ele, vindo advogar, não. Não, claro, mas é o que ele está dizendo. É preciso se refazer. E a pessoa precisa se preparar psicologicamente, então, principalmente isso, eu acho. O desembargador, né? Por isso que eles não saem, que tem o poder de julgamento. E ali. O desembargador ainda é pior. Tem que mendigar um atendimento no balcão. Aí cresce grande. Esfregar o Ministério Público, a barriga no... a carreira mais dinâmica, acostumada à luta, de buscar coisa, parece que sempre. Mas eu acho o seguinte, que a pessoa tem que se preparar psicologicamente, porque é diferente. O cargo já implica muito nisso. dá muito destaque, muita importância à pessoa. Tirou o cargo. Mas qualquer função, ele perde o Qualquer convívio função. com os amigos, ele Qualquer desatualiza. função, não é porque... não é Ele só- fica fora da jogada, ele desatualiza, fica marginalizado. Sem dúvida. Se ele não tiver aquele esforço de manter essa dinâmica. Então, se a pessoa pensa que vai continuar tudo igual, ela vai sofrer esse choque psicológico. Se ela não se prevenir, não se preparar para aceitar uma situação diferente, vai ser diferente. Não vai ser mesmo aquele mesmo prestígio que a pessoa desfruta. Não vai ser, é diferente. Aquele convívio dos amigos, dos colegas, coisa do tipo. Diga uma coisa, já te passo, vai ter mais uma pergunta. Faz esquerda. Não, fale. Quando foi a Curitiba, que ano foi? O procurador. Precisamos passar aqui. Procurador? Não chegou a ser procurador? Cheguei. Pensei que fosse como convocado. Ah, não, parece que foi como promotor também. Eu fui convocado na Peral Cities, Em que ano? 66. Eu estava em Foz do Iguaçu. Pucarana? Não, Como substituto, é o seguinte, como substituto, um dia o Mário Faraco, que era coordenador, chegou para mim e disse, olha,
nós estamos com um problema lá em Foz do Iguaçu, que naquele tempo eles admitiam o promotor interinamente. O titular era o esqueço o nome dele, o promotor de lá, antiquíssimo, Saulo. O Saulo tinha sido eleito vereador. Então a promotoria estava vaga. Então eles nomearam um rapaz solteiro, interinamente. E o rapaz chega lá, a promotoria, como naturalmente acontece em qualquer comarca, dá destaque para a pessoa. E Foz do Iguaçu, então, era uma maravilha, porque a pessoa podia se dar o luxo de ser promotor e turista no fim de semana, né? Ia ao Paraguai, ia ao Cassino, ia à Argentina, etc. Então esse rapaz chegou lá e ele já quis participar de tudo, inclusive dar aula num colégio, não sei o quê. E o serviço foi se acumulando. Então eu falar com você não quer ir lá em Foz do Iguaçu uns tempos para dar uma limpada naquele serviço? Eu falei, eu vou lá ver então. Fui. Eu era promotor substituto, né, ainda. Eu fui e aí chegava na promotoria, tinha um monte de processo, todas aquelas armários, tudo. Aí eu peguei o rapaz esse promotor, falei, vamos despachar um pouco aqui. E assim, na hora, o que é isso e tal? E despachamos dezenas de processos, assim, rápido, só para dar uma mãozinha para ele, né? E vim embora. Vim embora e avisei, eu morava ainda em Apucarana. Aí avisei, eu falava, tudo bem, eu vou. Aí ele designou e eu fui para lá. Fiquei 7 meses. Quando eu cheguei lá, havia mais ou menos 400 processos. 400 processos na promotoria. Em andamento? Não, na promotoria, para o promotor. Atraso, serviço. Atrasado. Serviço acumulado. Convite ao promotor. Até o Faraco falou, bom, então quer dizer que daqui a uns 2 meses eu espero uma comunicação sua de que você pôs o serviço em dia. Daqui a uns 2 meses. Aí eu falei, tá bom. Aí eu cheguei lá, fui sozinho, né? Deixei minha mulher aqui em Apucarana e trabalhava simplesmente de manhã à tarde à noite, 12 dias depois mandei o telegrama, serviço em dia. 12 dias, uns 400 processos. Eu fiz isso também onde? Esqueci, uma outra comarca. Bom, eu sei que aí eu fiquei lá, fiquei tranquilo, porque eu já tinha posto serviço em dia, né? Eu fiquei lá mais uns tempos e tal. Aí, 7 meses depois, o chefe de gabinete do procurador era o Alcides Munhoz, que eu nem mal conhecia. O Henrique Cheslow, que era chefe de gabinete do procurador, e me mandou um telegrama para eu ir a Curitiba, que estavam sendo oferecidos umas situações lá para mim. Eu poderia ser assessor do não sei quem, do consultor-geral do Estado, que era o Ari Florencio, ou dar pareceres ali na Procuradoria. Eu falei, tá bom, então eu fico aqui na Procuradoria. Aí eu fiquei 7 meses só. Nessa ocasião que eu fiquei. De abril a novembro de 66. Você era substituto? Eu era substituto. Ah, é? Não, pera. Convocar? Pera. Não era substituto, não. Eu me enganei. Perdão, me enganei. Eu era titular de Mandaguari. É porque de substituto foi muito rápido. De substituto foi muito rápido. Eu fiquei 1 ano em Colorado. Depois fiquei alguns meses em Jacopitã, mais alguns meses em Mandaguari. Nessa ocasião é que o Faraco me pediu para ir para Foz do Iguaçu. E eu fui. E que ano foi a procuradora? Procurador, 90 ou 91. Fiquei 6 meses só. Porque aí eu consultei minha numerosa família, constante de minha mulher e meu filho. Como é? Vamos para Curitiba? Eu estava disposto a ir, né? Ah, não, meu filho nasceu aqui, né? Ah, não sei o que e tal. Então... A esposa também gosta daqui? Não, ela iria. O meu filho que criou o problema. Não, você não vem aqui. Que idade ele tem? 20, vai fazer 21 em agosto. Então, é o Se seguinte... tivesse ido a Curitiba, não teria se aposentado? Não. Provavelmente não.
porque essa viagem que eu fazia, porque eu tinha que participar de uma Câmara do Tribunal de Assada, essa viagem me engolia 24 horas, 30 horas da minha semana. Eu dizer, gostaria tempo- de saber esse trabalho, se é possível esse desempenho do procurador morando, por exemplo, no interior, como Londrina. Depende do e volume de poder serviço. desempenhar. Eu saí basicamente porque eu achei que o serviço era demais e eu não ia conseguir fazer em dia um serviço razoavelmente caprichado como eu gostaria de fazer. Então, para fazer... Porque perdia muito tempo na estrada. Não, um dia, vamos dizer, um dia e mais algumas horas, né, no total. Então eu achei que seria melhor sair. Eu não sairia não, eu saí com o coração sangrando. Saí com o coração sangrando. É a segunda vez que eu saio de uma função com o coração sangrando. A primeira vez foi em 53, quando eu trabalhava na Folha de São Paulo, e um advogado com quem eu trabalhava lá em São Paulo falou: saia do jornal, isso é bobagem, venha, fica aqui, fique só com a advocacia. Aí eu cheguei na Folha e pedi demissão, o coração arrebentado. E a segunda vez foi como procurador, porque eu não dava para continuar assim, nessa correria e fazer o serviço bem feito como eu gostaria. Não dava tempo, o serviço era demais. Se o volume de processo fosse menor, eu talvez continuasse. Meu nobre colega Antônio Cacuri, o que representa o Ministério Público na sua vida? Representa a fase mais importante, as coisas mais importantes, as fases mais importantes da minha vida e as coisas mais importantes que aconteceram na minha vida. Se um dia, se alguém pedisse um conselho, não o mandamento, indicaria a carreira para alguém seguir, algum acadêmico? Indicaria? Claro. Ao próprio filho. Meu filho, cansei de tentar atraí-lo para a nossa área, mas quer estudar física, imagina. Ah, está estudando física? Física? Nossa, que Cientista. imagina. Física na USP de São Carlos. O primeiro filho estudou medicina. E estudou física também, um ano ou dois. O meu primeiro filho tinha cabeça para matemática. E eu sempre dizia para ele: eu não sei por que você foi estudar medicina. Porque matemática para ele era brincadeira de criança. Brincadeira, lá em Apucarana, aquele professor de matemática que depois foi juiz, lembra? Foi professor do meu filho, disse: olha, o Danton, que era o meu primeiro filho, Danton e o ginásio de Apucarana era uma boa escola, um bom ginásio, né? Lembra? Eu era professor. Então, Modéstia, quase. ele falou, olha, é o melhor aluno, não é da minha turma, ele é o melhor aluno do colégio de matemática. Meu primeiro filho era assim, e foi estudar medicina. E agora, nos últimos anos de vida dele, ele confessou: eu acho que eu estudei medicina porque todo mundo queria estudar medicina e eu achava que era a coisa mais disputada, mais difícil. Eu acho que tomei aquilo como uma espécie de desafio. E no fim do curso, no quarto, quinto ano, ele já estava falando isso. Tanto que ele chegou a fazer o vestibular para física, entrou e cursou 1 ano ou 2. Ele gostava das ciências exatas. Entre matemática e física, ele resolveu física. Ele entrou. Doutor Antônio Cacuri, nós deixamos essa entrevista está se encerrando, então nós deixamos as últimas palavras, sem qualquer pergunta, para que o entrevistado dê algum depoimento, diga alguma coisa que queira sobre qualquer assunto, para que fique registrado na história do Ministério Público. Que posso eu dizer? Posso dizer que durante 31 anos eu exerci o Ministério Público com todo o empenho, com todo o amor, sempre com a consciência de que eu estava
fazendo uma coisa útil. E era por isso que eu jamais abandonei o atendimento pessoal, o atendimento das pessoas. Sabe? Porque eu achava que no Brasil, onde as pessoas são atendidas de maneira vergonhosa, de maneira até humilhante, em todas as repartições públicas. Eu costumava dizer para os meus estagiários, olha, aqui eu faço questão, eu exijo que as pessoas sejam bem atendidas. Ó, até com um ar de alegria. Até isso eu chegava a dizer para eles. Não admitia, por exemplo, que atendesse alguém de pernas cruzadas, até com um ar de alegria. Falava isso com os meus estagiários. Então, quer dizer, além da parte do serviço, dos processos, a parte jurídica, que para mim também é um grande prazer, eu gosto do direito, posso até me titular como fanático do direito, gosto principalmente de dar pareceres, né, resolver problemas jurídicos, gosto de fazer júri, gostei muito de fazer júri, enfim, gostei de tudo que eu fiz na promotoria e, em suma, eu sempre exerci o cargo como uma coisa que se faz com todo o amor, com todo o interesse, na certeza de que estava fazendo não apenas uma coisa para o meu prazer, mas uma coisa de utilidade para a sociedade onde eu estava. Muito bem, muito obrigado e meus parabéns. Obrigado.